Todo dia alguém me pergunta se ainda dá para ser estoico hoje em dia. Eu sempre respondo que o estoicismo continua sendo como uma mola de adaptação. Ele ajuda a gente a enfrentar as dificuldades e se ajustar ao mundo sem quebrar por dentro. Mas, como toda filosofia de vida, exige cuidado. Não adianta bater no peito e dizer que é estoico só porque consegue controlar uma coisinha ou outra. Isso é raso demais. O estoicismo não é sobre ser de pedra, sem sentir nada. Pelo contrário, é sobre aprender a lidar com as emoções. Não viver no imediatismo e encontrar equilíbrio num tempo em que a ansiedade está fora de controle. É usar a filosofia como uma ferramenta prática, algo que você coloca na rotina, que ajuda a viver melhor, trabalhar melhor, se relacionar melhor. Ser um estoico raiz igual na antiguidade, eu acho impossível hoje. Mas aplicar os princípios estoicos na vida moderna cabe perfeitamente. É isso que transforma o seu dia a dia, sua rotina e, pouco a pouco, a sua vida inteira. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo, irmão estoico. Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se é do sul, do nordeste, de fora do Brasil. Vamos começar. Você já teve aqueles momentos em que sente como se fosse explodir de raiva? Aquelas situações onde parece que suas emoções tomaram conta de você e não há nada que possa fazer para controlá-las? Talvez tenha sido uma discussão no trabalho, um comentário maldoso de alguém próximo, ou até mesmo um olhar torto de um estranho na rua. De repente, você se vê perdido em uma tempestade de sentimentos negativos, como se todo o universo conspirasse contra sua paz. Vivemos em um mundo que parece ter pressa de nos tirar do sério. Notificações do celular pipocando a cada segundo, trânsito caótico, pressões no trabalho, relacionamentos complicados, contas para pagar, sonhos que parecem distantes. É como se estivéssemos nadando contra uma correnteza que nunca para, sempre lutando para manter a cabeça fora d'água. E quando finalmente pensamos que conseguimos um momento de respiro, algo ou alguém aparece para nos irritar novamente. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma antiga, testada por séculos, de encontrar a tranquilidade em meio ao caos? Uma filosofia que não apenas promete, mas realmente entrega a paz interior que tanto buscamos? O estoicismo não é apenas teoria abstrata de livros empoeirados. É uma ferramenta prática, real, que pode transformar completamente a forma como você enxerga e reage ao mundo ao seu redor. Grandes líderes da história como Marco Aurélio, que governou um império inteiro, Epicteto, que superou a escravidão, e Sêneca, que navegou pelas águas turbulentas da política romana, todos encontraram na filosofia estoica o segredo para manter a serenidade mesmo nas situações mais desafiadoras. Eles não eram super-humanos, eram pessoas como você e eu, que enfrentaram perdas, traições, doenças e todos os tipos de adversidade que a vida pode oferecer. O que você está prestes a descobrir não são apenas palavras bonitas ou conceitos vagos. São princípios práticos, estratégias reais que você pode aplicar imediatamente na sua vida. Desde aquela discussão boba em casa até as grandes crises que podem aparecer no seu caminho, esses ensinamentos serão suas ferramentas para construir uma fortaleza interior inabalável. Prepare-se para uma jornada que pode mudar completamente sua relação com suas emoções. Não estou falando de reprimir sentimentos ou se tornar uma pessoa fria e distante. Estou falando de descobrir uma força interior que você nem sabia que possuía, uma calma profunda que nada nem ninguém poderá tirar de você. Vamos começar? Imagine que você acordou hoje e decidiu que iria lutar contra a chuva. Sério, você saiu de casa com a missão de impedir que cada gota d'água caísse do céu. Parece absurdo, não é? Mas é exatamente isso que fazemos quando resistimos ao fluxo natural da vida. Passamos nossos dias brigando com coisas que simplesmente estão além do nosso controle. E então nos perguntamos por que estamos tão exaustos e irritados o tempo todo. A aceitação não significa que você deve se conformar com tudo ou desistir de lutar pelos seus sonhos. É muito mais profundo que isso. É sobre reconhecer que existe uma diferença fundamental entre o que você pode mudar e o que simplesmente acontece ao seu redor. Quando você compreende essa diferença de verdade, não só na mente, mas no coração, algo mágico acontece. Você para de desperdiçar sua energia preciosa
lutando batalhas impossíveis de vencer. Pense na última vez que você ficou realmente irritado com algo. Talvez um engarrafamento que te fez chegar atrasado, um comentário desagradável de um colega ou uma notícia ruim na televisão. Agora me responda honestamente. Sua irritação mudou alguma coisa? O trânsito fluiu mais rápido? A pessoa mudou de opinião? O mundo se tornou um lugar melhor? A resposta é sempre não. Sua irritação apenas roubou sua paz e provavelmente afetou outras pessoas ao seu redor. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos de sua época, escreveu em suas reflexões pessoais: aceite as coisas com as quais o destino te conecta e ame as pessoas com quem o destino te coloca em contato, mas faça isso com todo o seu coração. Imagine um imperador romano lidando com guerras, política e responsabilidades enormes, lembrando a si mesmo sobre a importância de aceitar o que não pode controlar. Se funcionou para ele, pode funcionar para você. A aceitação verdadeira é um ato de coragem, não de covardia. Requer força para olhar para uma situação difícil e dizer: posso não gostar disso, posso não ter escolhido isso, mas vou lidar com isso da melhor forma possível. É como aprender a dançar na chuva, em vez de esperar que a tempestade passe. Você descobrirá que há uma beleza estranha em fluir com a vida em vez de lutar constantemente contra ela. Quando você realmente aceita o fluxo da vida, algo surpreendente acontece. Você recupera seu poder pessoal. Paradoxalmente, ao parar de tentar controlar tudo, você ganha controle sobre a única coisa que realmente importa: você mesmo. Suas reações, suas escolhas, sua paz interior, tudo isso volta para suas mãos. E essa é a verdadeira liberdade que o estoicismo oferece. Quantas vezes hoje você já julgou alguém? Não precisa responder em voz alta, mas pense honestamente. Talvez foi aquela pessoa que dirigia devagar na sua frente, o colega que fez uma pergunta que você considerou óbvia, ou até mesmo alguém que viu na rua e achou estranho. Nossa mente é uma máquina de fazer julgamentos, funcionando 24 horas por dia, etiquetando, categorizando e avaliando tudo e todos ao nosso redor. Mas aqui está o segredo que pode mudar sua vida. Cada julgamento que você faz é como carregar uma pedra extra na sua mochila emocional. No final do dia, você está carregando tanto peso desnecessário que mal consegue caminhar. E o pior de tudo é que essas pedras não machucam as pessoas que você julga, elas machucam apenas você. Quando você rotula alguém como irritante, preguiçoso ou incompetente, quem sente a irritação é você, não a pessoa. Vou te contar uma história que mudará sua perspectiva. Imagine que você está em uma fila de supermercado e a pessoa na sua frente está demorando uma eternidade para pagar. Seu primeiro instinto pode ser julgar. Que pessoa desorganizada! Mas e se você soubesse que ela está comprando remédios para a mãe doente e está contando as moedas porque é tudo o que tem? De repente, sua irritação se transformaria em compaixão, não é mesmo? O problema é que raramente conhecemos a história completa das pessoas. Vemos apenas um fragmento, um momento, uma ação isolada e construímos todo um julgamento em cima disso. É como tentar entender um filme inteiro assistindo apenas 2 minutos aleatórios. Marco Aurélio nos lembra: sempre que quiser se alegrar, considere as boas qualidades de seus companheiros. Ele entendeu que focar no que há de bom nas pessoas não só melhora nossos relacionamentos, mas protege nossa própria paz mental. Quando você para de julgar os outros, algo mágico acontece em seu coração. Você desenvolve empatia de verdade. Começa a ver as pessoas como seres humanos complexos, cada um carregando suas próprias lutas, medos e esperanças. Aquele colega que sempre chega atrasado pode estar cuidando de um pai idoso. Aquela pessoa que parece grosseira pode estar passando pela pior fase da vida. Você nunca sabe, e é exatamente por isso que o benefício da dúvida é um presente que você dá, principalmente para si mesmo. Parar de julgar não significa ser ingênuo ou aceitar comportamentos prejudiciais. Significa simplesmente reconhecer que você não precisa formar uma opinião sobre tudo e todos. Você pode observar, compreender e agir quando necessário, sem carregar o peso emocional do julgamento. É uma forma de viver mais leve, mais livre e, paradoxalmente, mais conectado com as pessoas ao seu redor. Existe uma verdade cruel que poucos querem aceitar. A maior parte do nosso sofrimento
vem da ilusão de que podemos controlar coisas que estão completamente fora do nosso alcance. É como tentar parar o vento com as mãos, ou fazer o sol nascer mais cedo apenas desejando muito. Gastamos uma energia enorme tentando controlar as ações dos outros, o clima, o trânsito, a economia, as opiniões alheias, e depois nos perguntamos por que estamos tão cansados e frustrados. Vou te dar um exemplo que talvez você reconheça. Pense em um pai ou mãe preocupado com o futuro do filho adolescente. É natural querer proteger, orientar e garantir que tudo dê certo. Mas quando essa preocupação se transforma em tentativa de controlar cada decisão, cada amizade, cada escolha do jovem, o resultado geralmente é o oposto do desejado: conflitos, rebeldia e relacionamentos abalados. O amor, sem a sabedoria de soltar, pode se tornar uma prisão para ambos os lados. No trabalho, você pode se frustrar profundamente com as decisões do seu chefe, que considera erradas. Pode passar noites sem dormir, pensando em como as coisas poderiam ser diferentes se ele ouvisse suas sugestões. Mas a verdade é que você não controla as decisões dele, apenas suas próprias reações a essas decisões. Epicteto, que conhecia intimamente o que era ter poder limitado, nos ensina: algumas coisas estão dentro do nosso controle, enquanto outras não estão. A liberdade real começa quando você faz a si mesmo 3 perguntas poderosas diante de qualquer situação que te incomoda. Posso realmente influenciar isso? Minha preocupação está ajudando a resolver o problema? Vale a pena gastar minha energia mental com algo que não posso mudar? Essas perguntas simples podem transformar completamente sua experiência de vida, redirecionando sua atenção e energia para onde realmente faz diferença. Soltar o controle não significa se tornar passivo ou desistir dos seus objetivos. É como remar um barco em um rio. Você não pode controlar a correnteza, mas pode decidir como navegar por ela. Pode escolher usar a força da água a seu favor em vez de lutar inutilmente contra ela. Há uma diferença enorme entre aceitar o que não pode mudar e trabalhar com sabedoria dentro das circunstâncias que a vida apresenta. Quando você realmente internaliza essa sabedoria, sente uma leveza imediata. É como tirar uma mochila pesada das costas após uma longa caminhada. De repente, você percebe quanto esforço estava desperdiçando em preocupações inúteis e tentativas impossíveis de controle. Sua energia se concentra naturalmente no que realmente importa: suas escolhas, suas atitudes, suas respostas aos desafios da vida. A paz que surge dessa compreensão é diferente de qualquer coisa que você já experimentou. Não é a paz temporária que vem quando as coisas estão indo bem, mas uma serenidade profunda que permanece mesmo quando as tempestades chegam. Porque você sabe, no fundo do coração, que independente do que aconteça externamente, você tem as ferramentas internas para lidar com qualquer situação. Você alguma vez já parou para pensar por que se irrita tanto quando as pessoas não atendem às suas expectativas? Por que aquela sensação de frustração surge quando alguém comete um erro, chega atrasado ou age de forma diferente do que você esperava? A resposta está em uma ilusão muito comum. Esperamos perfeição de um mundo imperfeito, de pessoas imperfeitas, vivendo vidas imperfeitas. E essa expectativa irrealista é uma fonte inesgotável de sofrimento desnecessário. Imagine que você delegou uma tarefa importante para um colega de trabalho. Você explicou detalhadamente o que precisava ser feito, quando deveria estar pronto, e tinha certeza de que tudo sairia perfeitamente. Mas na hora da entrega, o trabalho veio com erros, algumas partes faltando, e você teve que refazer várias coisas. Sua primeira reação provavelmente foi de irritação. Como ele pôde errar algo tão simples? Mas pare e pense: por que você esperava a perfeição de alguém que, como você, é humano e sujeito a falhas? A verdade é que todos nós cometemos erros todos os dias. Você mesmo já esqueceu compromissos importantes, disse coisas que magoaram pessoas queridas, tomou decisões que depois se mostraram equivocadas. Quando você erra, provavelmente se perdoa com mais facilidade, lembrando das circunstâncias, do estresse, da falta de informação. Mas quando outros erram, tende a ser muito mais severo. Essa diferença de critério é injusta e principalmente dolorosa para você mesmo.
Marco Aurélio tinha uma prática diária que pode transformar sua forma de ver as pessoas. Todas as manhãs, ele se lembrava: hoje encontrarei interferência, ingratidão, insolência, deslealdade, má vontade e egoísmo. Isso pode parecer pessimista à primeira vista, mas na verdade é profundamente libertador. Quando você se prepara mentalmente para a imperfeição humana, não fica chocado quando ela aparece. Em vez de se sentir traído ou desapontado, você apenas reconhece: ah, lá está a natureza humana se manifestando novamente. Aceitar a imperfeição não significa baixar seus padrões ou aceitar qualquer tipo de comportamento. Significa compreender que as pessoas agem dentro de suas limitações, conhecimentos e circunstâncias do momento. Aquele amigo que quebrou uma promessa pode estar passando por uma crise pessoal que você desconhece. Aquele motorista que te fechou no trânsito pode estar correndo para o hospital. Você não precisa aprovar as ações, mas pode escolher não carregar o peso emocional da indignação. Quando você abraça a imperfeição como parte natural da experiência humana, algo bonito acontece. Você desenvolve compaixão genuína, não apenas pelos outros, mas principalmente por si mesmo. Para de se cobrar tanto, para de se punir por cada erro pequeno, para de achar que precisa ser perfeito para ser digno de amor e respeito. Essa autocompaixão é o alicerce de uma vida mais tranquila e feliz. Aqui chegamos ao coração de tudo, a descoberta mais revolucionária que você pode fazer sobre suas emoções. Por anos, talvez décadas, você acreditou que seus sentimentos eram consequência direta do que acontecia ao seu redor. Alguém te criticava e você ficava magoado. O trânsito estava pesado e você ficava irritado. As notícias estavam ruins e você ficava ansioso. Parecia natural, inevitável, como se fosse uma lei da física. Ação e reação emocional automática. Mas e se eu te dissesse que isso é uma ilusão? Que você tem muito mais poder sobre seus sentimentos do que imagina? Essa não é uma teoria abstrata ou pensamento positivo vazio. É uma verdade prática que, quando compreendida profundamente, pode mudar completamente sua experiência de vida. Suas emoções não são criadas pelos eventos externos, mas pela forma como você interpreta esses eventos. Deixe-me dar um exemplo simples, mas poderoso. Imagine que você está andando pela rua e alguém passa por você sem cumprimentar. Automaticamente você pode pensar: que pessoa mal educada me ignorou completamente. E junto com esse pensamento vem a irritação, talvez até raiva. Mas e se essa pessoa simplesmente não te viu porque estava preocupada com um problema pessoal grave, ou se ela tem problemas de visão? De repente, a mesma situação pode gerar compaixão em vez de irritação. O evento foi o mesmo, mas sua interpretação mudou tudo. Epicteto, que viveu como escravo antes de se tornar um grande filósofo, compreendeu melhor que ninguém a diferença entre ser livre externamente e ser livre internamente. Ele nos ensina: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essas palavras não são apenas bonitas, são o mapa para a verdadeira liberdade emocional. A prática de assumir responsabilidade por seus sentimentos começa com uma pausa. Quando algo te afetar emocionalmente, pare por um momento antes de reagir. Respire fundo e pergunte a si mesmo: o que estou pensando sobre essa situação? Como estou interpretando o que aconteceu? Existe outra forma de ver isso? Essa pausa simples cria um espaço entre o estímulo e sua resposta, e nesse espaço reside sua liberdade. Não é fácil no começo. Estamos tão acostumados a reagir automaticamente que assumir o controle consciente dos nossos sentimentos requer prática, como aprender a tocar um instrumento ou falar um novo idioma. Mas cada vez que você consegue escolher sua resposta emocional, em vez de simplesmente reagir, você fortalece seu músculo da liberdade interior. O resultado dessa prática é transformador. Você deixa de ser uma folha ao vento, levada para cá e para lá pelas circunstâncias externas. Torna-se o capitão do seu próprio navio emocional, capaz de navegar com serenidade, mesmo nas tempestades mais intensas. Suas emoções continuam existindo, mas agora elas te servem em vez de te dominarem. Vivemos em uma cultura que glorifica a reação rápida.
Nas redes sociais, somos incentivados a curtir, comentar e compartilhar instantaneamente. No trabalho, valorizamos quem responde rapidamente aos e-mails. Na vida pessoal, muitas vezes interpretamos uma resposta rápida como sinal de interesse e carinho. Mas aqui está um paradoxo interessante. Algumas das decisões mais sábias e ações mais poderosas nascem justamente do oposto, da arte de não reagir imediatamente. Pense na última vez que você reagiu impulsivamente a algo que te irritou. Talvez foi um comentário provocativo nas redes sociais que te fez escrever uma resposta agressiva. Ou uma crítica no trabalho que te levou a se defender imediatamente, talvez até atacar de volta. Como você se sentiu depois? Provavelmente arrependido, ou pelo menos questionando se essa foi a melhor forma de lidar com a situação. A reação impulsiva raramente nos leva ao resultado que realmente queremos. Sêneca, que além de filósofo era um político experiente, sabia bem o poder de uma pausa estratégica. Ele escreveu: "O melhor remédio para a raiva é a demora." Quando algo te provocar, quando sentir aquela onda de indignação subindo, quando a vontade de responder na mesma moeda for irresistível, lembre-se dessas palavras. Dê a si mesmo o presente de uma pausa. Pode ser alguns segundos, alguns minutos ou até mesmo algumas horas, dependendo da situação. Durante essa pausa, coisas mágicas podem acontecer. Primeiro, sua intensidade emocional naturalmente diminui. É impossível manter o pico da raiva por muito tempo. Ela precisa de combustível constante para continuar queimando, e a pausa corta esse combustível. Segundo, você ganha perspectiva. O que parecia enormemente importante no calor do momento pode se revelar relativamente insignificante quando visto com calma. Terceiro, você consegue acessar sua sabedoria interior, que fica bloqueada quando estamos em estado emocional intenso. Existe uma fábula antiga que ilustra perfeitamente esse princípio. Se um burro te der um coice e você retribuir com outro chute, quem será o burro? A história é simples, mas a lição é profunda. Quando você reage no mesmo nível de quem te agrediu, verbalmente ou de outra forma, você desce ao mesmo patamar. Perde a oportunidade de demonstrar sua verdadeira força, que não está na capacidade de revidar, mas na capacidade de se elevar acima da situação. O silêncio estratégico é uma ferramenta poderosa. Não estou falando de fugir dos conflitos necessários ou evitar conversas importantes. Estou falando de escolher conscientemente quando e como responder, em vez de simplesmente reagir por impulso. Às vezes, o silêncio diz muito mais que 1000 palavras. Ele pode desarmar uma discussão, demonstrar maturidade e dar espaço para que as emoções se acalmem de todos os lados. Praticar a arte de não reagir é como desenvolver um superpoder emocional. Você se torna alguém que as pessoas respeitam, porque sabem que suas palavras e ações são sempre pensadas, nunca impulsivas. Seus relacionamentos melhoram porque você para de alimentar conflitos desnecessários. E mais importante, você mantém sua paz interior intacta, não importa quão caótica seja a situação ao seu redor. O perdão talvez seja um dos conceitos mais mal compreendidos da experiência humana. Muitas pessoas acreditam que perdoar significa concordar com o que foi feito de errado, ou que significa esquecer completamente o que aconteceu, ou ainda que é um sinal de fraqueza. Mas o perdão verdadeiro é algo muito mais profundo e transformador. É um ato de libertação pessoal que você faz principalmente para si mesmo. Imagine que alguém te magoou profundamente. Pode ter sido uma traição, uma mentira, uma injustiça, ou qualquer ação que deixou uma marca dolorosa em seu coração. Agora imagine que você carrega essa mágoa como uma pedra pesada em uma mochila. Todos os dias, essa pedra te acompanha, pesando em seus ombros, limitando seus movimentos, causando dor constante. A pessoa que te machucou segue sua vida, talvez nem se lembrando mais do que fez, enquanto você continua carregando o peso do sofrimento. O perdão é o ato corajoso de tirar essa pedra da mochila. Não porque a pessoa merece, não porque o que ela fez foi certo, mas porque você merece viver livre desse peso. Marco Aurélio nos lembra: quando você acorda pela manhã, pense no privilégio que é estar vivo, respirar, pensar, desfrutar, amar. Cada dia que você passa preso ao ressentimento é um dia que você desperdiça essa oportunidade preciosa de viver plenamente.
O perdão começa com a compreensão de que todas as pessoas, incluindo você mesmo, são imperfeitas e cometem erros. Não estou falando de desculpar comportamentos abusivos ou se colocar repetidamente em situações prejudiciais. Estou falando de compreender que carregar raiva e ressentimento é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Você é o único que sofre com esses sentimentos tóxicos. Lembra de algum momento da sua vida em que você ajudou alguém sem esperar nada em troca? Talvez tenha sido um gesto simples, como ajudar um idoso com as compras, ou algo maior, como apoiar um amigo em uma crise. Como você se sentiu depois? Provavelmente experimentou uma sensação de satisfação profunda, de propósito, de conexão com algo maior que você mesmo. Essa é a mesma sensação que o perdão pode trazer. Não imediatamente, talvez, mas gradualmente. O processo de perdoar não acontece da noite para o dia. É como curar uma ferida física. Leva tempo, cuidado, e às vezes a dor volta antes de desaparecer completamente. Mas cada passo nessa direção é um passo em direção à sua própria liberdade. Comece pequeno. Perdoe as pequenas irritações do dia a dia. Pratique com situações menos dolorosas antes de abordar as mágoas mais profundas. Quando você realmente perdoa, não só liberta a outra pessoa da sua raiva, mas principalmente liberta a si mesmo. Sua mente fica mais clara, seu coração mais leve, sua energia disponível para coisas que realmente importam. Você descobre que tem mais espaço interno para amor, compaixão, alegria e paz. E, ironicamente, ao soltar a necessidade de que a vida seja justa ou que as pessoas sejam perfeitas, você encontra uma forma muito mais profunda de felicidade. A vida tem uma forma peculiar de nos ensinar suas lições mais valiosas através daquilo que inicialmente parece ser nosso pior pesadelo. Perder um emprego pode abrir portas para uma carreira mais satisfatória. O fim de um relacionamento pode revelar uma força interior que você nem sabia que possuía. Uma doença pode mudar completamente suas prioridades, levando-o a valorizar coisas que antes passavam despercebidas. Mas por que esperamos sempre o lado ruim das dificuldades quando elas podem ser nossas maiores professoras? Marco Aurélio, que enfrentou pragas, guerras e traições durante seu reinado, desenvolveu uma perspectiva única sobre as adversidades. Ele escreveu: "O fogo consome tudo o que é jogado em suas chamas e se torna mais forte." Da mesma forma, você pode aprender a usar os desafios da vida como combustível para seu crescimento pessoal. Não é sobre gostar das dificuldades. Ninguém aprecia a dor ou a perda. É sobre reconhecer o potencial transformador que existe dentro de cada obstáculo. Pense em uma montanha que você precisa escalar. Vista de baixo, ela parece impossível, assustadora, grande demais para suas habilidades. Mas à medida que você começa a subir, passo a passo, algo interessante acontece. Você não só descobre que é mais forte do que imaginava, mas também ganha uma nova perspectiva sobre a paisagem ao seu redor. Problemas que pareciam enormes lá embaixo se tornam pequenos pontos na distância. E quando finalmente alcança o topo, você não é mais a mesma pessoa que começou a jornada. Cada dificuldade que você enfrenta é uma oportunidade disfarçada de descobrir recursos internos que talvez nunca soubesse que possuía. Aquela situação financeira difícil pode te ensinar a ser mais criativo e determinado. Aquele conflito no trabalho pode desenvolver sua capacidade de comunicação e resolução de problemas. Aquela perda dolorosa pode expandir sua capacidade de compaixão e compreensão da fragilidade humana. Epicteto, que conhecia intimamente o sofrimento por ter sido escravo, nos ensina: as dificuldades existem para mostrar do que somos feitos. Quando uma crise aparece na sua vida, em vez de se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Experimente perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso crescer através dessa experiência? Que forças internas posso desenvolver enfrentando esse desafio? A transformação das adversidades em oportunidades não é um processo automático. Requer uma escolha consciente e constante. É como um atleta que vê cada treino difícil não como sofrimento, mas como a oportunidade de se tornar mais forte. O peso que ele levanta não é seu inimigo, é seu aliado no processo de construção de força. Da mesma forma, os pesos emocionais e práticos da vida
podem ser seus aliados na construção de sabedoria, resiliência e força interior. Essa mudança de perspectiva não torna as dificuldades menos reais ou menos dolorosas, mas as torna menos devastadoras e mais significativas. Você para de ser uma vítima das circunstâncias e se torna um estudante da vida, sempre disposto a aprender, crescer e se tornar uma versão melhor de si mesmo através de cada experiência que a vida oferece. Em um mundo obcecado pelo que está faltando, pela próxima conquista, pelo que poderia ser melhor, a gratidão é um ato revolucionário de reconhecer o que já está presente e funcionando em sua vida. Não é apenas uma emoção passageira que sentimos ocasionalmente, mas uma prática consciente que pode transformar completamente sua experiência diária, sua saúde mental e até mesmo sua saúde física. Quando você acorda pela manhã, qual é seu primeiro pensamento? Para muitas pessoas, é uma lista mental de problemas a resolver, responsabilidades a cumprir, preocupações sobre o futuro. Mas e se você começasse cada dia fazendo uma pergunta diferente? Pelo que posso ser grato hoje? Pode parecer simples demais para fazer diferença, mas essa pequena mudança pode revolucionar seu estado mental e emocional. A gratidão não precisa ser reservada para os grandes momentos da vida. O nascimento de um filho, uma promoção no trabalho, a recuperação de uma doença. Os momentos mais poderosos de gratidão muitas vezes surgem quando aprendemos a apreciar o ordinário. O sabor do café pela manhã, o conforto de uma cama quente, a risada de alguém que você ama, o fato simples mas milagroso de que você pode respirar sem esforço consciente. Marco Aurélio praticava diariamente essa forma de atenção agradecida. Ele escrevia para si mesmo sobre o privilégio de estar vivo, de poder pensar, de ter relacionamentos significativos. Imagine um dos homens mais poderosos da Terra, reservando tempo todos os dias para reconhecer suas bênçãos. Se alguém com tanto poder e responsabilidade encontrava valor nessa prática, talvez haja algo de profundamente importante que possamos aprender com isso. A gratidão tem um efeito quase mágico no nosso cérebro. Quando focamos conscientemente no que temos, em vez do que nos falta, ativamos áreas neurais associadas ao bem-estar e à felicidade. É como mudar o canal da televisão. Em vez de sintonizar nas notícias ruins, nos problemas e nas carências, você sintoniza na abundância que já existe em sua vida. E quanto mais você pratica, mais natural se torna essa sintonia. Mas a gratidão verdadeira vai além de simplesmente listar coisas boas. É sobre desenvolver uma apreciação profunda pelo momento presente, com todos os seus altos e baixos. É reconhecer que mesmo as dificuldades têm seu lugar no grande esquema da vida, contribuindo para seu crescimento e sabedoria. É como um agricultor que agradece não apenas pela colheita, mas também pela chuva e pelo sol que a tornaram possível. Uma prática simples, mas transformadora, é manter um diário de gratidão. Antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Podem ser grandes ou pequenas, óbvias ou sutis. O importante é o ato consciente de reconhecer e registrar. Com o tempo, você começará a notar que sua mente naturalmente procura por coisas para apreciar durante o dia, em vez de focar apenas nos problemas. Nossa mente tem uma tendência curiosa e muitas vezes destrutiva. Ela ama viajar no tempo. Passa horas revisitando conversas do passado, imaginando como poderiam ter sido diferentes, carregando culpa por erros cometidos ou saudade de momentos que se foram. Ou então salta para o futuro, criando cenários de ansiedade sobre coisas que podem nunca acontecer, preocupando-se com problemas imaginários e perdendo noites de sono por possibilidades remotas. Enquanto isso, o único momento que realmente existe, este exato instante em que você está lendo estas palavras, passa despercebido. É uma ironia cruel. Gastamos tanto tempo vivendo em tempos que não existem mais ou ainda não existem, que perdemos completamente o único tempo que realmente temos. O presente é onde a vida acontece, onde suas escolhas têm poder, onde a felicidade pode ser encontrada. Epicteto, que compreendia profundamente a natureza transitória da existência, nos ensina: não procure que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que elas aconteçam como devem acontecer, e sua vida será tranquila.
Essa não é uma filosofia de passividade, mas de presença ativa. É sobre estar completamente engajado com o que está acontecendo agora, em vez de lutar contra a realidade ou fugir para fantasias temporais. Pense em quantas experiências preciosas você perdeu porque sua mente estava em outro lugar. Quantas conversas importantes você teve apenas pela metade porque estava pensando no que ia responder. Quantos momentos de beleza, um pôr do sol, o sorriso de uma criança, o sabor de uma refeição, passaram sem ser verdadeiramente apreciados porque você estava mentalmente ausente. A prática de viver no presente não é sobre esvaziar a mente ou nunca planejar o futuro. É sobre dar ao momento atual a atenção que ele merece. Quando você está conversando com alguém, estar realmente presente na conversa. Quando está comendo, saborear verdadeiramente a comida. Quando está caminhando, sentir seus pés tocando o chão, o ar entrando e saindo dos pulmões, os sons ao seu redor. Uma técnica simples, mas poderosa, é o que podemos chamar de âncora no presente. Quando perceber que sua mente começou a vagar para preocupações futuras ou ruminações passadas, traga sua atenção para sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo, o movimento do seu peito, a sensação de estar vivo neste exato momento. Essa simples prática pode trazer você de volta ao aqui e agora, instantaneamente. O presente é onde seu poder real reside, não no passado, que já foi escrito e não pode ser mudado, não no futuro que ainda é incerto e moldado pelas escolhas que você faz agora, mas neste momento, onde você pode escolher seus pensamentos, suas ações, suas reações, onde você pode praticar amor, compaixão, sabedoria, onde a vida realmente acontece. Existe uma diferença fundamental entre força externa e fortaleza interior. Você pode ter músculos desenvolvidos, recursos financeiros, posição social e ainda assim se sentir completamente indefeso diante das tempestades emocionais da vida. Por outro lado, pode ter poucos recursos externos, mas possuir uma fortaleza interior inabalável que te sustenta através de qualquer adversidade. Essa fortaleza não nasce de um dia para o outro. É construída, tijolo por tijolo, através de práticas diárias e escolhas conscientes. A fortaleza interior é como um músculo emocional que se fortalece com o uso. Cada vez que você escolhe a calma em vez da raiva, a compreensão em vez do julgamento, a aceitação em vez da resistência, você está adicionando mais uma camada a essa fortaleza. É um processo gradual, às vezes imperceptível no dia a dia, mas que se acumula ao longo do tempo até se tornar uma força genuinamente transformadora. Pense nos grandes estoicos da história. Eles não nasceram com uma serenidade natural ou uma sabedoria inata. Marco Aurélio lidava com as mesmas tentações de raiva e frustração que qualquer líder enfrenta. Epicteto conhecia a dor física e emocional de forma muito íntima. Sêneca navegava pelas complexidades da política e das relações humanas. Mas todos eles desenvolveram, através da prática constante, uma capacidade extraordinária de manter a compostura e a sabedoria, mesmo nas situações mais desafiadoras. A construção dessa fortaleza começa com pequenas vitórias diárias, quando alguém fura a fila na sua frente e você escolhe não se irritar, quando recebe uma crítica injusta no trabalho e decide usar isso como oportunidade de crescimento em vez de motivo para ressentimento. Quando as coisas não saem como planejado e você se adapta com graça, em vez de lutar contra a realidade. Cada uma dessas pequenas escolhas é um exercício de fortalecimento interior. A fortaleza interior não significa se tornar frio ou insensível. Pelo contrário, quando você desenvolve essa força interna, torna-se mais capaz de sentir profundamente sem ser dominado pelos sentimentos. Pode experimentar tristeza sem ser consumido por ela, raiva sem ser controlado por ela, medo sem ser paralisado por ele. Suas emoções se tornam informações valiosas em vez de forças destrutivas. Essa fortaleza também te dá a coragem de ser autêntico. Quando você não depende da aprovação constante dos outros para se sentir bem consigo mesmo, pode expressar seus valores genuínos, tomar decisões baseadas em seus princípios e viver uma vida alinhada com quem você realmente é.
Há uma liberdade profunda em não precisar da validação externa para ter paz interior. O resultado final dessa construção é uma sensação de estabilidade emocional que independe das circunstâncias externas. Como uma árvore com raízes profundas, você pode ser balançado pelos ventos da vida, mas nunca desenraizado. Essa é a verdadeira segurança, não a garantia de que nada de ruim acontecerá, mas a confiança de que você tem os recursos internos para lidar com qualquer coisa que a vida trouxer. Uma das ferramentas mais poderosas do arsenal estoico é a capacidade de mudar conscientemente sua perspectiva sobre qualquer situação. É impressionante como o mesmo evento pode ser visto como uma tragédia ou como uma oportunidade, dependendo inteiramente do ângulo pelo qual você escolhe observá-lo. Essa não é uma habilidade mística ou um dom especial. É uma capacidade que todos possuímos e que pode ser desenvolvida com prática consciente. Imagine que você está dirigindo para um compromisso importante e, de repente, fica preso em um engarrafamento massivo. Sua perspectiva padrão pode ser de frustração. Que azar terrível! Agora vou chegar atrasado e causar uma péssima impressão. Mas com uma mudança consciente de perspectiva, a mesma situação pode se tornar que oportunidade inesperada de praticar paciência. Posso usar esse tempo para me preparar mentalmente para o compromisso, ou simplesmente para relaxar e observar o mundo ao meu redor. Marco Aurélio era mestre nessa arte de mudança de perspectiva. Em seus escritos pessoais, ele constantemente se lembrava de ver as situações de ângulos diferentes. Um problema político complicado não era apenas um obstáculo, mas uma oportunidade de praticar sabedoria e justiça. Uma traição não era apenas uma dor pessoal, mas uma chance de desenvolver perdão e compreensão da natureza humana. Ele entendeu que nossa experiência de vida é moldada muito mais pela nossa interpretação dos eventos do que pelos eventos em si. A perspectiva também envolve a questão da escala temporal. Algo que parece devastador hoje pode se revelar insignificante quando visto na perspectiva de anos. Aquela discussão que te manteve acordado a noite toda, aquela crítica que arruinou seu dia, aquele erro que te fez questionar suas capacidades, onde estarão na sua memória daqui a 5 anos? Provavelmente serão apenas pequenas ondas no oceano da sua experiência de vida. Uma prática poderosa é o que os estoicos chamavam de visão do alto. Imagine-se observando sua vida atual do espaço, vendo a Terra como um pequeno ponto azul no cosmos infinito. Desse ponto de vista, suas preocupações diárias se revelam em sua verdadeira proporção. Isso não torna seus sentimentos menos válidos, mas oferece um contexto que pode trazer alívio e clareza quando você se sente sobrecarregado por problemas aparentemente enormes. A mudança de perspectiva também pode ser aplicada às pessoas ao seu redor. Aquele colega irritante pode estar passando por dificuldades pessoais que você desconhece. Aquele motorista agressivo pode estar correndo para uma emergência. Aquele amigo que não retornou sua ligação pode estar lutando contra seus próprios demônios. Quando você expande sua perspectiva para incluir a complexidade e a humanidade dos outros, a irritação frequentemente se transforma em compaixão. Desenvolver flexibilidade de perspectiva é como ter uma caixa de ferramentas emocional sempre à disposição. Quando uma situação te deixar perturbado, você pode conscientemente experimentar vê-la de ângulos diferentes até encontrar uma perspectiva que traga paz em vez de agitação, crescimento em vez de vitimização, oportunidade em vez de obstáculo. Essa é uma habilidade que, uma vez dominada, pode transformar completamente sua experiência de vida. A verdadeira liberdade não vem da ausência de limites, mas da capacidade de se autodisciplinar conscientemente. Isso pode soar contraditório. Como a disciplina pode levar à liberdade? Mas pense assim: quando você desenvolve a disciplina de não reagir impulsivamente à raiva, ganha a liberdade de escolher suas respostas. Quando desenvolve a disciplina de não se deixar levar por cada pensamento negativo, ganha a liberdade de uma mente mais tranquila. A autodisciplina estoica não é sobre punição ou repressão rígida. É sobre treinar-se conscientemente para agir de acordo com seus valores mais profundos, mesmo quando isso é difícil. É como um atleta
que se disciplina a treinar regularmente não porque odeia seu corpo atual, mas porque ama a versão mais forte e saudável de si mesmo que pode se tornar. A disciplina é um ato de amor próprio inteligente. Epicteto, que teve uma vida que exigia extraordinária disciplina mental para sobreviver e prosperar, nos ensina que somos escravos de tudo aquilo que não conseguimos controlar em nós mesmos. Se você não consegue controlar sua tendência à raiva, é escravo da raiva. Se não consegue controlar seus impulsos de consumo, é escravo desses impulsos. A autodisciplina é literalmente o caminho para a liberdade pessoal. Comece pequeno e seja consistente. Talvez seja a disciplina de fazer uma pausa antes de responder quando irritado, ou a disciplina de começar cada dia com alguns minutos de reflexão e gratidão, ou a disciplina de não reclamar por um dia inteiro. Pequenos atos de autodisciplina, praticados consistentemente, criam momentum e confiança que se espalham para outras áreas da vida. A disciplina também envolve a capacidade de dizer não, para si mesmo e para outros. Não para compromissos que não estão alinhados com seus valores. Não para comportamentos que sabem que te fazem se sentir pior depois. Não para pensamentos que te levam a espirais negativos. Cada não consciente é um sim para algo melhor e mais alinhado com quem você quer ser. Uma das formas mais poderosas de autodisciplina é o controle da atenção. Em um mundo cheio de distrações, a capacidade de direcionar conscientemente sua atenção para o que realmente importa é quase um superpoder. Quando você disciplina sua mente para focar no presente, em vez de divagar entre passado e futuro, quando treina seus pensamentos para se concentrarem em soluções em vez de problemas, você está exercitando a forma mais elevada de autodisciplina. O resultado da autodisciplina bem praticada é uma sensação profunda de autorrespeito e confiança genuína. Você sabe que pode confiar em si mesmo para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Sabe que pode contar com sua própria força interior nas tempestades da vida. E essa confiança interior se torna a base de uma vida mais tranquila, mais focada e mais significativa. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Lucas, que está sempre presente em todas as nossas lives, firme como uma rocha e constante como o nascer do sol. Lucas, sua presença é daquelas que a gente sente falta quando não aparece porque você já faz parte da alma dessa comunidade estoica. Cada vez que você entra, traz junto uma energia boa que ajuda a manter acesa a chama do nosso propósito. É uma alegria imensa saber que temos você caminhando com a gente dia após dia. Lucas, um abraço meu. Queridos, seguimos então. A sabedoria não é apenas conhecimento acumulado ou informações memorizadas. É a capacidade de aplicar compreensão profunda nas situações reais da vida, especialmente quando as emoções estão altas e as decisões são difíceis. A sabedoria estoica é eminentemente prática. Ela se manifesta não em debates filosóficos abstratos, mas em como você lida com aquela discussão difícil em casa, como reage a uma injustiça no trabalho, como enfrenta uma perda pessoal. A sabedoria prática começa com a humildade de reconhecer o que você não sabe. Sócrates, que influenciou profundamente o pensamento estoico, foi considerado o mais sábio de Atenas, precisamente porque reconhecia sua ignorância. Quando você admite que não tem todas as respostas, abre espaço para aprender, crescer e tomar decisões mais informadas. A arrogância intelectual é inimiga da sabedoria verdadeira. Uma das marcas da sabedoria prática é a capacidade de distinguir entre o que é verdadeiramente importante e o que é meramente urgente ou barulhento. Vivemos bombardeados por informações, demandas, opiniões e crises aparentes. A pessoa sábia desenvolve a habilidade de filtrar esse ruído e focar no que realmente merece atenção e energia. É como ter um detector interno de prioridades que não se deixa enganar pelo drama superficial. A sabedoria também se manifesta na compreensão de que cada pessoa está vivendo sua própria jornada complexa. Aquele colega que parece sempre negativo pode estar lidando com depressão. Aquele familiar que critica constantemente pode estar projetando suas próprias inseguranças. A sabedoria nos ensina a responder à pessoa por trás do comportamento, não apenas ao comportamento em si.
Desenvolver sabedoria prática requer a coragem de questionar suas próprias crenças e assumir quando está errado. É fácil se apegar às primeiras impressões, aos preconceitos familiares, às opiniões que herdamos de nossa família ou cultura, mas a sabedoria verdadeira exige que estejamos dispostos a revisar nossas posições quando apresentados com evidências melhores ou perspectivas mais completas. A sabedoria prática também envolve timing, saber quando falar e quando ficar em silêncio, quando agir e quando esperar, quando se envolver e quando se afastar. Marco Aurélio era não apenas um filósofo, mas um imperador que precisava tomar decisões práticas constantemente. Ele compreendeu que a sabedoria sem ação é estéril, mas a ação sem sabedoria é perigosa. Uma característica importante da sabedoria estoica é que ela se preocupa mais com perguntas do que com respostas definitivas. Em vez de afirmar "eu sei a verdade absoluta", a abordagem sábia pergunta: qual é a melhor forma de lidar com isso? Como posso agir de maneira que honre meus valores mais profundos? Que lição posso aprender desta situação? Essas perguntas mantêm a mente aberta e receptiva ao crescimento contínuo. Os relacionamentos humanos são talvez o terreno mais desafiador para aplicar os princípios estoicos. É relativamente fácil manter a calma quando está sozinho lendo sobre filosofia, mas muito mais difícil quando está no meio de uma discussão acalorada com alguém que você ama. No entanto, é precisamente nos relacionamentos que a prática estoica pode ter o impacto mais transformador, tanto para você quanto para as pessoas ao seu redor. O primeiro princípio para relacionamentos saudáveis é aceitar que você não pode mudar outras pessoas. Você só pode mudar a si mesmo, e ao fazer isso, influenciar indiretamente a dinâmica dos relacionamentos. Quantas relações são destruídas pela tentativa frustrante de consertar o outro? Quantas discussões nascem da expectativa de que o parceiro, amigo ou familiar deveria pensar ou agir de forma diferente? Em vez de focar no que a outra pessoa deveria fazer diferente, a abordagem estoica pergunta: como posso ser a melhor versão de mim mesmo neste relacionamento? Como posso contribuir para uma dinâmica mais saudável e amorosa? Isso não significa ser passivo ou aceitar comportamentos prejudiciais, mas significa assumir responsabilidade pela sua parte na relação. A comunicação sábia é outro pilar fundamental. Antes de falar, especialmente quando emocionado, pergunte a si mesmo: essas palavras são verdadeiras? São necessárias? São gentis? Se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, talvez seja melhor pausar e repensar. A maioria dos danos nos relacionamentos vem de palavras ditas no calor do momento, que depois causam arrependimento duradouro. O perdão é essencial para relacionamentos duradouros. Não porque as pessoas não cometem erros, elas cometem constantemente, mas porque carregar ressentimentos é como tentar construir uma casa sobre um terreno pantanoso. Não há fundação estável para o amor crescer quando há mágoas não resolvidas fermentando por baixo. Perdoar não significa esquecer ou permitir abusos repetidos, mas significa escolher não permitir que erros passados contaminem o presente. A prática da compaixão ativa também transforma relacionamentos. Em vez de apenas tolerar as imperfeições dos outros, tente compreender ativamente o que eles podem estar enfrentando. Aquele amigo que tem estado distante pode estar lidando com ansiedade. Aquele familiar que tem estado irritadiço pode estar passando por pressões financeiras. A compaixão não desculpa comportamentos prejudiciais, mas oferece um contexto mais humano para lidar com eles. A vulnerabilidade autêntica é paradoxalmente uma das maiores forças nos relacionamentos. Quando você tem a coragem de admitir seus próprios erros, medos e limitações, cria um espaço seguro para que outros façam o mesmo. Os relacionamentos mais profundos e satisfatórios são aqueles onde ambas as pessoas podem ser genuinamente humanas, imperfeitas, em crescimento, às vezes feridas, mas sempre se esforçando para ser melhores. Finalmente, lembre-se de que relacionamentos saudáveis requerem limites saudáveis. Você pode amar alguém profundamente e, ainda assim, se proteger de comportamentos que são prejudiciais para seu bem-estar. O amor verdadeiro, às vezes, significa dizer não, estabelecer consequências claras
e até mesmo se afastar temporariamente quando necessário. A compaixão por outros nunca deve vir às custas da crueldade consigo mesmo. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Claudeci Silva, que está assistindo a gente direto de Lourdes, na Inglaterra. Claudeci, sua presença aqui é como um raio de sol atravessando o céu nublado britânico, trazendo calor do Brasil e sabedoria estoica para longe de casa. Saber que o nosso conteúdo está te alcançando aí do outro lado do oceano mostra que a busca por equilíbrio e clareza não tem fronteiras. É uma alegria enorme ter você com a gente nessa jornada de reflexão e crescimento. Claudeci, um abraço, minha querida. Seguimos então. Uma vida sem propósito é como um navio sem âncora. Pode parecer que está se movendo, mas na verdade está apenas sendo levado pelas correntes aleatórias das circunstâncias. O estoicismo ensina que encontrar e viver de acordo com um propósito maior é essencial não apenas para a felicidade, mas para a resistência emocional e mental que precisamos para navegar pelas inevitáveis tempestades da vida. Mas o que significa propósito na perspectiva estoica? Não se trata necessariamente de grandes missões mundiais ou conquistas extraordinárias. Propósito pode ser tão simples quanto se comprometer a ser uma presença positiva na vida das pessoas ao seu redor, a crescer um pouco a cada dia, a contribuir para o bem-estar da sua comunidade de maneiras pequenas, mas consistentes. O importante é que suas ações tenham significado que vai além do interesse pessoal imediato. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso de seu tempo, encontrava propósito em servir ao bem comum. Ele via seu papel como imperador não como uma oportunidade de poder pessoal, mas como uma responsabilidade de servir ao maior bem do povo romano. Essa perspectiva de serviço transformava até mesmo as tarefas mais mundanas de governança em atos significativos, alinhados com valores mais elevados. Encontrar seu propósito muitas vezes começa com a pergunta: como posso usar meus talentos únicos, experiências e recursos para contribuir positivamente para o mundo? Não precisa ser grandiosa. Talvez seja usar sua habilidade de ouvir para ajudar amigos em dificuldades. Talvez seja usar suas experiências de superação para inspirar outros que enfrentam desafios similares. Talvez seja simplesmente criar um ambiente mais amoroso e estável para sua família. O propósito também oferece uma bússola para a tomada de decisões. Quando você tem clareza sobre seus valores mais profundos e sobre como quer contribuir para o mundo, torna-se mais fácil escolher entre diferentes opções. Você pode perguntar: essa escolha me aproxima ou me afasta do tipo de pessoa que quero ser? Essa ação serve ao meu propósito maior ou apenas aos meus desejos imediatos? É importante reconhecer que o propósito pode evoluir ao longo da vida. O que dava significado aos seus 20 anos pode ser diferente do que importa aos 40 ou 60. Isso não é inconsistência, é crescimento. À medida que ganhamos experiência, sabedoria e perspectiva, nossa compreensão de como podemos melhor contribuir para o mundo naturalmente se expande e se aprofunda. Viver com propósito também oferece uma forma única de resiliência diante das adversidades. Quando você sabe que seus sofrimentos servem a algo maior, seja o crescimento pessoal, a capacidade de ajudar outros que enfrentam desafios similares, ou simplesmente o desenvolvimento de virtudes como coragem e compaixão, torna-se mais fácil encontrar significado, mesmo nas experiências mais difíceis. O sofrimento sem propósito é quase insuportável, mas o sofrimento que serve a um ideal maior pode ser transformador. Uma das práticas mais transformadoras do estoicismo é o hábito da reflexão diária consciente. Não se trata de ruminação obsessiva sobre problemas ou autocrítica destrutiva, mas de um exame honesto e construtivo de como você viveu o dia, que lições podem ser aprendidas e como pode crescer a partir das experiências que teve. É como ter uma conversa sábia e amorosa consigo mesmo no final de cada dia. Marco Aurélio deixou para nós o exemplo mais famoso dessa prática em suas Meditações, reflexões pessoais que ele escrevia para si mesmo, nunca imaginando que seriam lidas por milhões de pessoas séculos depois. Ele não estava tentando impressionar ninguém ou construir uma imagem pública. Estava simplesmente processando honestamente suas experiências, relembrando-se de seus princípios
e trabalhando conscientemente em seu crescimento pessoal. A reflexão diária pode começar com perguntas simples, mas poderosas. Como me comportei hoje? Vivi de acordo com meus valores mais profundos? Quando me afastei desses valores, o que posso aprender da experiência? Como posso ser melhor amanhã? Essas não são perguntas para gerar culpa ou autoflagelação, mas para promover consciência e crescimento genuínos. Uma parte importante dessa prática é reconhecer e celebrar os momentos em que você agiu com sabedoria, compaixão ou coragem. Muitas vezes somos rápidos para notar nossos erros, mas negligenciamos reconhecer nossos sucessos. Quando você nota que manteve a calma em uma situação provocativa, que escolheu a compaixão em vez do julgamento, ou que agiu com integridade mesmo quando foi difícil, tome um momento para realmente apreciar esse crescimento. A reflexão também envolve examinar seus padrões de pensamento. Que tipos de pensamentos dominaram sua mente durante o dia? Foram pensamentos que te servem e te elevam, ou pensamentos que te diminuem e te limitam? Quais gatilhos tendem a te levar a reações automáticas que depois você lamenta? Essa consciência crescente dos seus padrões mentais é o primeiro passo para mudá-los conscientemente. Outra dimensão valiosa da reflexão diária é a gratidão. Reserve um tempo para realmente apreciar as experiências positivas do dia, por menores que tenham sido. Talvez tenha sido uma conversa significativa, um momento de beleza natural, uma demonstração de gentileza de um estranho, ou simplesmente o fato de ter tido saúde e oportunidades que muitos no mundo não têm. Essa prática de gratidão consciente treina sua mente para notar o bem que já existe em sua vida. A reflexão diária não precisa ser um processo longo e complicado. Mesmo 5 ou 10 minutos de contemplação honesta antes de dormir podem fazer uma diferença significativa ao longo do tempo. O importante é a consistência. Fazer disso um hábito regular, como escovar os dentes ou tomar banho. É um investimento diário em seu crescimento pessoal e bem-estar emocional que paga dividendos compostos ao longo da vida. A resiliência emocional não é a ausência de dor ou dificuldade. É a capacidade de enfrentar os inevitáveis altos e baixos da vida com equilíbrio, aprender com as adversidades e se recuperar mais forte do que antes. É como desenvolver um sistema imunológico emocional que te protege, não evitando completamente os germes emocionais da vida, mas sendo capaz de processá-los de forma saudável, sem ser dominado por eles. Pense na diferença entre um prédio rígido e uma árvore em uma tempestade. O prédio pode resistir por um tempo, mas se a tempestade for forte o suficiente, pode quebrar de forma catastrófica. A árvore, por outro lado, se dobra com o vento, balança violentamente às vezes, pode até perder alguns galhos, mas raramente é desenraizada completamente. Sua flexibilidade é sua força. A resiliência emocional é essa flexibilidade aplicada aos desafios emocionais. Uma das bases da resiliência emocional é aceitar que o sofrimento faz parte da experiência humana. Quando você para de lutar contra essa realidade e para de personalizar cada dificuldade como se fosse uma injustiça específica contra você, pode começar a trabalhar com as adversidades em vez de contra elas. Não se trata de gostar do sofrimento, mas de reconhecer que ele é um professor, mesmo que seja um professor severo às vezes. A resiliência também vem da capacidade de manter perspectiva durante as crises. Quando você está no meio de uma situação difícil, pode parecer que o mundo está acabando, que a dor nunca vai passar, que você nunca vai se recuperar. Mas se você cultivou o hábito de lembrar que isso também passará, que você já sobreviveu a 100% das suas piores experiências até agora, isso oferece uma âncora de esperança em meio ao caos emocional. Desenvolver uma narrativa construtiva sobre suas experiências é outro aspecto crucial da resiliência. Em vez de se ver como vítima de circunstâncias aleatórias, você pode escolher se ver como protagonista de uma jornada de crescimento. Cada desafio se torna um capítulo na história do seu desenvolvimento. Cada superação, uma evidência da sua força interior. Isso não nega a realidade da dor, mas coloca essa dor em um contexto que permite crescimento e significado. A resiliência emocional também requer a construção de uma rede de apoio sólida. Os estoicos valorizavam profundamente a amizade e a comunidade, reconhecendo que somos seres sociais,
que precisamos uns dos outros. Ter pessoas em quem confiar, com quem compartilhar fardos e que podem oferecer perspectiva quando você está muito imerso em seus próprios problemas é essencial para manter o equilíbrio emocional a longo prazo. Finalmente, a resiliência emocional se fortalece através da prática regular de técnicas que regulam o sistema nervoso. Respiração consciente, meditação, exercício físico, contato com a natureza, todas essas práticas ajudam a manter seu sistema emocional calibrado e responsivo em vez de reativo. É como manutenção preventiva para sua saúde mental, criando uma base estável a partir da qual você pode enfrentar qualquer tempestade que a vida traga. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Sofia Vicente, que está acompanhando a gente direto de Alagoas, e disse que ama a sabedoria. Sofia, sua presença aqui é como a brisa suave do litoral alagoano, que chega de mansinho, mas enche tudo de vida e leveza. Saber que você valoriza tanto a sabedoria mostra que o estoicismo encontrou um coração aberto aí do outro lado. É bom demais ter você nessa caminhada com a gente, espalhando luz e aprendizados. Sofia, um abraço, minha querida. Seguimos. Então, no centro de toda a filosofia estoica está uma ideia revolucionária. A verdadeira felicidade e realização não vem de circunstâncias externas, mas do cultivo de virtudes internas. Isso vai contra quase tudo que nossa cultura moderna nos ensina sobre sucesso e felicidade. Somos bombardeados com mensagens de que seremos felizes quando conseguirmos o emprego certo, o relacionamento certo, a casa certa, o carro certo. Mas os estoicos descobriram algo que a neurociência moderna está apenas começando a confirmar. A felicidade sustentável vem de dentro. As 4 virtudes cardinais do estoicismo, sabedoria, justiça, coragem e temperança, não são conceitos abstratos para serem admirados de longe. São qualidades práticas que podem ser desenvolvidas e expressas em cada decisão que você toma, cada interação que tem, cada desafio que enfrenta. Elas se tornam uma bússola moral que te guia quando o caminho não está claro e as emoções estão intensas. A sabedoria não é apenas sobre ter informações, mas sobre saber como viver bem. É a capacidade de distinguir entre o que é verdadeiramente importante e o que é meramente barulhento. É compreender que suas percepções podem estar limitadas e estar aberto a aprender e crescer constantemente. A sabedoria te ensina quando falar e quando ouvir, quando agir e quando esperar, quando se envolver e quando se afastar. A justiça vai muito além de seguir leis ou regras sociais. É sobre tratar todos os seres humanos com dignidade e respeito, reconhecendo nossa interconexão fundamental. É agir de forma que contribua para o bem comum, não apenas para o benefício pessoal. A justiça te compele a usar seus recursos, talentos e oportunidades de maneiras que elevam não apenas você, mas também as pessoas ao seu redor. A coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de fazer o que é certo, apesar do medo. É ter a bravura de ser autêntico em um mundo que constantemente pressiona você a se conformar. É enfrentar adversidades com dignidade, defender seus valores mesmo quando isso é impopular e continuar crescendo mesmo quando o crescimento é desconfortável. A coragem te dá força para viver de acordo com seus princípios mais profundos. A temperança é sobre equilíbrio e autocontrole. Não se trata de negar todos os prazeres da vida, mas de não ser controlado por eles. É a capacidade de desfrutar as coisas boas sem se tornar dependente delas, de enfrentar as coisas difíceis sem ser dominado por elas. A temperança te liberta das compulsões e vícios que podem sabotar seu bem-estar a longo prazo. Quando você faz dessas virtudes o centro da sua vida, algo extraordinário acontece. Você descobre uma fonte de satisfação e propósito que não depende de circunstâncias externas. Pode perder o emprego, enfrentar problemas de saúde ou ter relacionamentos que terminam, mas sua fonte principal de valor e significado permanece intacta porque está baseada em quem você é e como escolhe viver, não no que você possui ou conquista. Vivemos em uma época única na história humana. Temos acesso a mais informação, tecnologia e oportunidades do que qualquer geração anterior, mas também
Enfrentamos níveis de ansiedade, depressão e desconexão que são alarmantes. As ferramentas externas evoluíram dramaticamente, mas nossa natureza emocional e psicológica permanece fundamentalmente a mesma dos humanos que viveram há milhares de anos. É por isso que a sabedoria antiga ainda é profundamente relevante para os desafios modernos. O mundo digital criou novos tipos de desafios para a tranquilidade mental. Somos constantemente bombardeados com notificações, comparações nas redes sociais, notícias alarmantes e a pressão de estar sempre ligado e produtivo. A prática estoica de focar no que está sob seu controle se torna ainda mais crucial nesse ambiente. Você não pode controlar o algoritmo do Facebook ou a última crise global, mas pode controlar quanto tempo gasta consumindo essas informações e como elas afetam seu estado mental. A velocidade da vida moderna também torna a prática de pausar antes de reagir mais desafiadora, mas também mais necessária. Em um mundo onde as respostas são esperadas instantaneamente, escolher responder com reflexão, em vez de reagir por impulso, se torna um ato quase revolucionário. Essa pausa consciente pode transformar completamente a qualidade de suas comunicações e relacionamentos. As pressões profissionais modernas oferecem inúmeras oportunidades para praticar virtudes estoicas. Aquele projeto que não saiu como esperado pode ser uma oportunidade de praticar aceitação e foco no que pode ser controlado. Aquele colega difícil pode ser uma chance de desenvolver paciência e compreensão. Aquela decisão ética complicada no trabalho pode ser uma oportunidade de praticar coragem e integridade. Os relacionamentos modernos, com toda a sua complexidade digital e expectativas em evolução, se beneficiam enormemente dos princípios estoicos. A prática de não tentar controlar outras pessoas, de comunicar com sabedoria em vez de reagir emocionalmente e de perdoar as imperfeições humanas pode transformar tanto relacionamentos românticos quanto amizades e relações familiares. A ansiedade sobre o futuro, mudanças climáticas, instabilidade econômica, incertezas políticas, pode ser abordada com a sabedoria estoica de focar no que você pode controlar hoje. Em vez de se sentir sobrecarregado por problemas globais gigantescos, você pode canalizar sua energia para ações concretas dentro da sua esfera de influência. Como vota, como consome, como trata as pessoas ao seu redor, como vive seus valores diariamente. A integração da sabedoria estoica no mundo moderno não significa rejeitar a tecnologia ou se isolar da sociedade. Significa usar essas ferramentas e navegar esses sistemas com maior consciência, propósito e equilíbrio emocional. É sobre ser no mundo, mas não ser dominado pelo mundo. Participar plenamente da vida moderna, mas não ser escravizado por suas pressões e expectativas. A jornada estoica não é um destino que você alcança e depois pode relaxar. É um caminho contínuo de crescimento, descoberta e refinamento que dura toda a vida. Não há um ponto em que você pode dizer, pronto, agora sou completamente sábio e sereno. Mesmo os grandes mestres estoicos continuaram trabalhando em si mesmos, questionando suas reações e se esforçando para viver de acordo com seus mais altos ideais até o final de suas vidas. Isso pode parecer desencorajador à primeira vista, a ideia de que o trabalho nunca termina, mas na verdade é profundamente libertador. Significa que você não precisa ser perfeito para começar, não precisa ter tudo resolvido antes de aplicar esses princípios. Pode começar exatamente onde está, com as circunstâncias que tem, e dar um pequeno passo em direção a maior sabedoria e serenidade. Cada momento oferece uma nova oportunidade de praticar, crescer e se tornar mais alinhado com seus valores mais profundos. O crescimento raramente é linear. Haverá dias em que você se sente como um sábio estoico, mantendo a calma perfeita diante de provocações, respondendo com compaixão a críticas injustas, encontrando oportunidades de crescimento em cada desafio. E haverá outros dias em que você reage impulsivamente, se deixa levar por emoções negativas e age de formas que depois lamenta. Ambos os tipos de dias fazem parte da jornada. O importante é continuar voltando aos princípios, aprendendo com os erros e se comprometendo novamente com o crescimento.
A prática estoica também evolui com as fases da vida. Os desafios que enfrenta aos 25 anos são diferentes dos que enfrenta aos 45 ou 65. Perda de pais, mudanças na carreira, problemas de saúde, relacionamentos que mudam. Cada fase traz novas oportunidades de aplicar e aprofundar sua compreensão dos princípios estoicos. A sabedoria que você desenvolve lidando com um tipo de adversidade prepara você para enfrentar outros tipos de desafios com maior equilíbrio e perspectiva. Cercar-se de uma comunidade que compartilha esses valores pode ser profundamente útil na jornada. Isso não significa que todos ao seu redor precisam ser filósofos estoicos formais, mas ter pessoas que valorizam crescimento pessoal, integridade, compaixão e sabedoria cria um ambiente que apoia sua própria prática. Esses relacionamentos oferecem espelhos para seu crescimento, apoio durante momentos difíceis e inspiração através de exemplos de como outros aplicam esses princípios em suas próprias vidas. A beleza da filosofia estoica é que ela se torna mais rica e útil quanto mais você a pratica. Como aprender a tocar um instrumento musical, o domínio vem através da prática consistente ao longo do tempo. Pequenos insights se acumulam em compreensão profunda. Momentos de aplicação bem-sucedida dos princípios constroem confiança e competência emocional. O que começou como ideias interessantes gradualmente se transforma em sabedoria viva que permeia todas as áreas da sua vida. Lembre-se sempre de que essa jornada é um presente que você dá a si mesmo e a todos ao seu redor. Quando você se torna mais sábio, mais compassivo, mais resiliente e mais tranquilo, isso não só melhora sua própria experiência de vida, mas também cria ondas positivas que tocam todas as pessoas com quem você interage. Sua paz interior se torna uma fonte de paz para outros. Sua sabedoria se torna um recurso que pode ajudar amigos e familiares. Sua resiliência se torna um exemplo que inspira outros a desenvolver sua própria força interior. O caminho estoico é, em última análise, sobre viver uma vida digna, uma vida alinhada com seus valores mais profundos, uma vida de propósito e significado, uma vida que contribui para o bem-estar de toda a comunidade humana. É sobre descobrir que você tem muito mais poder sobre sua experiência de vida do que jamais imaginou, e usar esse poder de forma sábia e compassiva. É sobre encontrar a paz que não depende de circunstâncias externas e a força que nenhuma adversidade pode quebrar. Este é o convite que a filosofia estoica oferece e está disponível para qualquer pessoa disposta a embarque nesta jornada transformadora. Uma das situações mais desafiadoras para manter a serenidade estoica é quando enfrentamos críticas, especialmente aquelas que parecem injustas ou maliciosas. Nossa reação natural é nos defender, contra-atacar ou ficar ruminando sobre o que foi dito por dias ou até semanas. Mas as críticas, sejam elas justas ou não, oferecem uma oportunidade única de praticar alguns dos princípios mais profundos do estoicismo e desenvolver uma força interior verdadeiramente inabalável. Primeiro, é importante distinguir entre críticas construtivas e ataques pessoais. Nem toda crítica é criada igual. Algumas pessoas genuinamente querem te ajudar a crescer e melhorar, mesmo que sua forma de comunicar possa ser áspera. Outras podem estar projetando suas próprias frustrações e inseguranças em você. E algumas podem simplesmente estar tendo um dia ruim e você acabou sendo o alvo conveniente. Entender a intenção por trás da crítica pode ajudar você a responder de forma mais sábia e menos emocional. Quando alguém te critica, a primeira pergunta que deve fazer a si mesmo não é "como ouso responder?", mas sim "existe alguma verdade no que foi dito?". Mesmo críticas mal intencionadas, às vezes contêm grãos de verdade que podem ser valiosos para seu crescimento pessoal. Se você conseguir separar a mensagem da forma como foi entregue, pode descobrir insights úteis sobre pontos cegos que não havia percebido antes. Essa abordagem transforma até mesmo críticas hostis em oportunidades de autoconhecimento. Por outro lado, quando a crítica é claramente infundada ou maliciosa, a sabedoria estoica ensina que a reação da outra pessoa diz mais sobre ela do que sobre você. Marco Aurélio nos lembra que as pessoas frequentemente agem baseadas em suas próprias limitações de compreensão. Quando alguém te ataca verbalmente, pode estar revelando suas próprias feridas internas,
medos ou frustrações. Reconhecer isso não significa aceitar comportamentos abusivos, mas pode ajudar você a não personalizar ataques que, na verdade, têm pouco a ver com quem você realmente é. A rejeição, seja em relacionamentos, trabalho ou projetos pessoais, pode ser ainda mais dolorosa que a crítica direta. Nosso ego interpreta a rejeição como evidência de que não somos bons o suficiente, dignos o suficiente ou valiosos o suficiente. Mas a perspectiva estoica oferece uma interpretação muito diferente. A rejeição é frequentemente um redirecionamento, uma forma do universo te guiar em direção a oportunidades que são mais alinhadas com seu verdadeiro caminho. Pense quantas vezes na sua vida algo que inicialmente pareceu uma rejeição devastadora acabou se revelando uma bênção disfarçada. Aquele emprego que você não conseguiu pode ter aberto espaço para uma oportunidade ainda melhor. Aquele relacionamento que terminou pode ter te liberado para encontrar alguém mais compatível. Aquela faculdade que te rejeitou pode ter te levado para um caminho educacional que se mostrou mais adequado aos seus talentos e interesses. Desenvolver uma resposta sábia a críticas e rejeições requer prática consciente. Quando você sentir aquela familiar pontada de dor ou raiva surgindo em resposta a uma crítica, pare e respire fundo. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender desta situação? Como posso usar esta experiência para me tornar mais forte e mais sábio? Esta pessoa ou situação tem poder real sobre meu valor como ser humano. As respostas a essas perguntas podem transformar momentos de dor em oportunidades de crescimento profundo. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Catiana Saraiva, que está assistindo a gente direto de Angola. Catiana, sua presença aqui é como uma luz que atravessa o oceano e ilumina nossa comunidade com calor e sabedoria. Saber que o estoicismo chegou até Angola e faz parte do seu dia é mais uma prova de que essa filosofia conecta corações de todos os cantos do mundo. É uma alegria imensa ter você nessa caminhada com a gente. Catiana, um abraço minha. Querida, seguimos então, vivemos na era da gratificação instantânea, onde tudo precisa acontecer rapidamente. Delivery em 30 minutos, internet de alta velocidade, respostas imediatas nas redes sociais, resultados instantâneos. Nossa sociedade desenvolveu uma alergia quase patológica à espera, como se a paciência fosse uma fraqueza ou uma perda de tempo. Mas a sabedoria estoica nos ensina que a paciência não é passividade, é uma das virtudes mais poderosas que podemos cultivar. A paciência verdadeira não é simplesmente aguentar situações frustrantes com os dentes cerrados. É uma aceitação ativa do ritmo natural das coisas, uma compreensão profunda de que crescimento real, mudanças duradouras e resultados significativos levam tempo. É como plantar uma árvore. Você pode regar, adubar e cuidar, mas não pode forçá-la a crescer mais rápido do que sua natureza permite. Tentar acelerar o processo artificialmente geralmente resulta em resultados frágeis e insustentáveis. No trabalho, a impaciência frequentemente se manifesta como frustração com colegas que aprendem em ritmos diferentes, irritação com processos que parecem demorados ou ansiedade quando projetos não progridem tão rapidamente quanto gostaríamos. Mas quando você desenvolve paciência genuína, começa a ver esses atrasos como oportunidades. Tempo extra para refinar ideias, oportunidades para construir relacionamentos mais sólidos, chances de considerar perspectivas que talvez não tivesse notado na pressa. Nos relacionamentos, a paciência é ainda mais crucial. Pessoas mudam e crescem em seus próprios ritmos, e tentar acelerar esse processo raramente funciona. Aquele amigo que está passando por uma fase difícil pode precisar de meses ou anos para processar suas experiências e encontrar seu caminho. Aquele familiar que tem hábitos irritantes pode estar fazendo o melhor que consegue com as ferramentas emocionais que possui. A paciência aqui não significa aceitar comportamentos prejudiciais, mas significa dar às pessoas o espaço e tempo necessários para seu crescimento. A paciência consigo mesmo talvez seja a mais desafiadora de todas. Vivemos em uma cultura que glorifica a produtividade constante e os resultados rápidos, então é natural se frustrar quando nosso próprio progresso parece lento.
Você pode estar trabalhando para mudar um hábito há meses e ainda tropeçar ocasionalmente. Pode estar praticando meditação há anos e ainda ter dias em que sua mente parece um furacão. Essa é a natureza humana normal, não uma falha pessoal. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador e tendo acesso a todos os recursos imagináveis, escrevia constantemente para si mesmo sobre a importância da paciência. Ele entendia que, mesmo com todo o poder do mundo, algumas coisas simplesmente não podem ser apressadas. O amadurecimento da sabedoria, o desenvolvimento do caráter, a construção de relacionamentos profundos. Todas essas coisas seguem suas próprias cronologias internas que não podem ser forçadas. Desenvolver paciência começa com aceitar que você não controla o tempo. Você pode controlar seu esforço, sua consistência, sua atitude, mas não pode controlar quando os resultados aparecerão ou como exatamente se manifestarão. Essa aceitação é inicialmente frustrante, mas eventualmente se torna profundamente libertadora. Você para de desperdiçar energia lutando contra cronologias que estão fora do seu controle e começa a investir essa energia em fazer bem o que está ao seu alcance hoje. Uma prática poderosa é reframer situações que testam sua paciência como oportunidades de praticar uma virtude valiosa. Aquela fila lenta no supermercado se torna uma chance de praticar presença e observação. Aquele projeto que está demorando mais que o esperado se torna uma oportunidade de desenvolver persistência e atenção aos detalhes. Aquela pessoa que está demorando para responder suas mensagens se torna uma chance de praticar desapego e compreensão de que todos têm suas próprias prioridades e cronogramas. Em um mundo que constantemente nos bombardeia com mensagens de que precisamos de mais coisas, mais experiências, mais conquistas, mais reconhecimento, a filosofia estoica oferece uma perspectiva revolucionária. A verdadeira riqueza vem da simplicidade consciente. Não se trata de pobreza forçada ou negação de todos os prazeres da vida, mas de descobrir a liberdade que surge quando paramos de ser escravos de desejos infinitos e aprendemos a encontrar satisfação no que realmente importa. A simplicidade estoica começa com uma pergunta fundamental: do que eu realmente preciso para viver bem? Quando você remove as pressões sociais, as expectativas culturais e os impulsos de consumo condicionados, a resposta geralmente é surpreendentemente simples. Relacionamentos significativos, saúde básica, propósito, alguma forma de contribuição para o mundo, momentos de beleza e conexão. A maioria das coisas que nos preocupamos em adquirir ou conquistar são adições extras que podem trazer prazer temporário, mas raramente contribuem para a satisfação duradoura. Simplificar não significa necessariamente viver como um monge ou abrir mão de todas as posses materiais. Significa ser mais consciente e intencional sobre suas escolhas. Antes de comprar algo, pergunte-se: isso realmente vai melhorar minha vida de forma significativa ou é apenas um impulso momentâneo? Antes de aceitar um compromisso social, pergunte-se: isso está alinhado com meus valores e prioridades ou estou fazendo por obrigação social? Essas pausas reflexivas podem transformar completamente sua relação com o consumo e os compromissos. A simplicidade mental talvez seja ainda mais importante que a simplicidade material. Nossa mente moderna está constantemente sobrecarregada com informações, opiniões, notícias, entretenimento e estímulos de todos os tipos. É como tentar viver em uma casa onde todas as torneiras estão abertas simultaneamente. Eventualmente, você se afoga no excesso. Simplificar mentalmente pode significar limitar conscientemente o consumo de notícias, ser mais seletivo sobre quais conversas e debates você se engaja, ou criar períodos regulares de silêncio e reflexão. A simplicidade também se aplica aos relacionamentos. Em vez de tentar manter centenas de conexões superficiais, a abordagem estoica valoriza cultivar algumas relações profundas e significativas. Isso não significa ser antissocial, mas significa investir sua energia emocional limitada em relacionamentos que realmente nutrem sua alma e onde você pode contribuir genuinamente para o bem-estar de outros.
Relacionamentos superficiais mantidos apenas por obrigação social frequentemente drenam energia, sem oferecer satisfação real. Sêneca, que era extremamente rico para os padrões de sua época, praticava periodicamente viver de forma muito simples para lembrar a si mesmo que sua felicidade não dependia de luxos externos. Ele passava alguns dias comendo apenas pão e água, dormindo no chão, usando roupas simples. Não era masoquismo, mas um exercício de liberdade, demonstrar para si mesmo que ele possuía suas posses, e não o contrário. A simplicidade verdadeira traz uma leveza extraordinária para a vida. Quando você não está constantemente perseguindo a próxima aquisição ou conquista, tem mais energia disponível para apreciar o que já possui. Quando não está sobrecarregado com compromissos desnecessários, tem tempo real para se dedicar às pessoas e atividades que genuinamente importam. Quando não está mentalmente bombardeado com informações excessivas, pode pensar com mais clareza e criatividade. Essa simplicidade também oferece uma forma única de resiliência. Quando sua felicidade e identidade não dependem de coisas externas complexas, você se torna muito mais adaptável a mudanças. Perder um emprego é menos devastador quando você não define seu valor através de títulos profissionais. Mudanças econômicas são menos ameaçadoras quando você já sabe como viver bem com menos. Relacionamentos que terminam são menos destrutivos quando sua autoestima não depende completamente de validação externa. A jornada em direção à simplicidade é gradual e pessoal. Não existe uma fórmula única que funciona para todos. Para algumas pessoas, pode significar reduzir drasticamente as posses materiais. Para outras, pode significar simplificar cronogramas sobrecarregados. Para outras ainda, pode significar desenvolver práticas mentais que criam mais espaço interno. O importante é experimentar conscientemente com diferentes formas de simplicidade e descobrir o que traz mais paz e clareza para sua vida específica.